Minoxidil funciona? Minoxidil faz crescer barba? Minoxidil faz crescer cabelo? Essas são algumas das perguntas que eu mais recebo aqui no consultório todos os dias. Olá, meu nome é Caroline Romanelli, sou médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e sou coordenadora do ambulatório de tricologia da PUC de Campinas. Hoje eu vou falar sobre um tema que também é um dos assuntos, que eu mais recebo aqui no consultório todos os dias, é se realmente o minoxidil funciona. Então, uma história interessante é que o minoxidil, na verdade, ele é uma substância que ele começou a ser usada como antihipertensivo, então ele é um remédio para pressão alta. E um dos efeitos colaterais do uso do minoxidil para pressão alta era no passado hipertricose. O que é isso? É aumento de pelos. E baseado nisso, as pesquisas começaram a fazer o minoxidil em solução, para o couro cabeludo. Viram que ele causava esse engrossamento dos pelos e eles começaram a fazer essa loção para usar em pacientes com calvície, para usar em pacientes que queriam um crescimento aumentado dos fios, e ele começou a ser manipulado em solução tópica. O minoxidil, ele é uma substância que a gente usa muito no nosso dia a dia. Por quê? O que acontece? O minoxidil, ele aumenta a fase de crescimento do fio. O fio, ele tem 3 fases de crescimento principais. A fase anágena, que é a fase de crescimento, a catágena, onde ele para, que é a fase de repouso, e a fase telógena, que ele cai. Então, essa fase anágena, ela tem uma duração determinada, mas o minoxidil ele aumenta essa duração dessa fase anágena. Então, ele aumenta o tempo de crescimento do fio. Então, por isso que a gente usa em calvície, a gente usa em pacientes que estão em repilação de alopecia areata, em pacientes que querem engrossar um pouquinho o pelo. No entanto, a gente deve lembrar que o minoxidil ele tem que ser manipulado numa solução que é hidroalcoólica. Então, ela tem até um cheirinho de álcool. E isso pode ser um pouco irritativo para essa região da barba. Então, é importante que a gente use na barba o minoxidil à noite, lave pela manhã e aplique um filtro solar. E se você tiver qualquer sinal de irritação, de irritabilidade nessa região, é importante suspender o uso. O minoxidil, ele pode ser manipulado nessa solução hidroalcoólica, que é uma aguinha, ou ele pode ser manipulado em espuma. A espuma ela é um pouco menos irritante que a solução hidroalcoólica. Mas, de qualquer maneira, existem alguns pacientes que têm uma hipersensibilidade a ele. Então, é importante você ter uma orientação médica na hora de usar. Principalmente se o seu couro cabeludo for muito sensível, se você já tiver uma dermatite seborreica, caspa, porque ele pode ser um pouco irritativo. Mas é importante falar que é um excelente produto, não é um produto novo, é um produto muito antigo, mas é um produto que ainda a gente utiliza muito dentro da tricologia. Mas é importante relatar também que atualmente há alguns estudos de pessoas que não respondem ao minoxidil. Então, se você já fez uso do minoxidil por um tempo longo, que eu falo assim 4, 5, 6 meses, e viu que você realmente não teve resposta ao uso do produto, isso usando corretamente, todos os dias, aplicando a quantidade ideal, você pode ser essa pessoa que não seja responsível ao minoxidil. E por isso é importante que você tenha um acompanhamento médico. Se você não for responsível ao minoxidil, a gente pode lançar mão de outras substâncias que tenham o mesmo efeito de aumentar essa fase anágena, de aumentar esse tempo de crescimento do fio. Atualmente há muitos estudos sobre o minoxidil oral para doenças como calvície e outras patologias do couro cabeludo. Então, o que no passado a gente usava para hipertensão, hoje atualmente está sendo usado para calvície. Só que é uma concentração muito menor do que a usual para hipertensão e deve ser sempre monitorada pelo seu dermatologista ou seu tricologista. O uso do minoxidil oral, ele tem que ser feito sob acompanhamento médico, porque ele pode ter alguns efeitos colaterais. Pacientes com arritmia não podem usar, ele pode causar uma queda leve da pressão, ele pode dar inchaço nas pernas, edema de membro inferior. Então, é uma medicação que ela deve ser rigorosamente sobre acompanhamento médico. E também não é usada para qualquer tipo de calvície, São calvícies geralmente mais graves ou outras alterações do couro cabeludo mais graves que não são responsivas a tratamentos anteriores. Espero que tenham gostado do vídeo e em breve postaremos novos vídeos educativos e informativos. Até o próximo!